Ih, rapaz, tá feia a história, tá complicada a treta entre figuras importantes do bolsonarismo e Michel Temer. A rapaziada de amarelinho lá, sim, aqueles da camisetinha da seleção, aquela rapaziada bem bolsominion mesmo, não tá podendo ver o ex-presidente Temer nem pintado de ouro. Por quê? Porque Temer ousa articular uma frente de direita, de centro-direita, que exclua Bolsonaro da jogada. Isso já está correndo solto nos bastidores e agora, nesse final de semana, os bolsonaristas vieram para a rede detonando Michel Temer sem dó. Por quê? Porque sabem da capacidade de articulação de Temer, sabem que ele é figura influente e sabem que se ele conseguir fazer essa marra, será muito fácil para a direita brasileira simplesmente deixar Bolsonaro à míngua, pegar o seu caminho com viabilidade eleitoral. A real é que o bolsonarismo está desesperado. Essa hipótese, ela é muito plausível. Michel Temer já se mostrou ser um hábil articulador, uma raposa daquelas mais perigosas, vide o momento da decisão do impeachment de Dilma Rousseff, que ele fez toda a costura e acabou sentando na principal cadeira do país, numa articulação que é impossível negar, tenha você a opinião que tiver a respeito do impeachment, que, na perspectiva de Temer, foi bem sucedida. Ele conseguiu o seu intento, ele atingiu o seu intento. E agora o que ele faz? Ele articula uma frente chamada Movimento Brasil. É isso mesmo? Deixa eu só confirmar esse nome aqui. Movimento Brasil, exatamente, eu estava correto. Ele articula com 5 governadores de estados importantes do Brasil, como Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, o Paraná, com Ratinho Júnior, Romeu Zema, do Novo, de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, de Goiás e Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Ou seja, governadores aqui do PSD, do Novo, do União Brasil e do Republicanos. Qual que é a articulação de Michel Temer? Esses nomes estarão juntos na disputa eleitoral de 2026, independente do cenário. E isso vai ser decidido lá adiante, lá em junho ou julho, que quem estiver melhor colocado, mais, para usar o linguajar da política, viabilizado, quem já tiver mais estruturado nas pesquisas quantitativas naquele contexto eleitoral, ali do final do primeiro semestre de 2026, naturalmente receberá o apoio de todos. Ou seja, esses nomes não iriam concorrer, não concorreriam entre si. O que dá, claro, muito mais robustez a essa chapa. Perceba que o que mais próximo chega no bolsonarismo, que é o Tarcísio, frequentemente elencado como uma possibilidade de candidatura do campo bolsonarista. Contudo, o Tarcísio ele consegue circular em outros meios que teriam algum tipo de restrição a Jair Bolsonaro. Logo, em tese, é um nome que amplia mais. E aí, a partir dessa articulação que já está sendo construída, desenvolvida, Michel Temer já está em campo articulando isso. Ele, claro, se transformou em alvo do bolsonarismo. Teve o Fábio Weingarten detonando ele na rede social. Teve o pastor Malafaia detonando ele na rede social. Muita gente batendo duro. Por quê? Porque percebem que, se Michel Temer for bem sucedido nisso, Bolsonaro interessa mais a essa frente de direita, de centro-direita, e até abraçando elementos da extrema-direita, Bolsonaro, nesse contexto de uma frente articulada e unida em torno desse movimento Brasil, Bolsonaro interessa essa rapaziada, veja você como eu vou colocar, interessa mais preso do que solto, interessa mais calado do que num palanque. Eles querem, na verdade, o bolsonarismo sem Bolsonaro. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 12 de maio de 2025. Eu começo na maciota, no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, me deu prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Por favor, inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente
principalmente é muito barato. O Clube de Membros na fita, meu filho. O Clube de Membros agora. Entre no Clube de Membros e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado que trampa aqui no YouTube brasileiro. Agradecendo ao querido amigo português Nuno, que voltou ao Clube de Membros. Ele que na live de sexta-feira voltou para o Clube de Membros, está sempre participando. Nuno, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia no Clube de Membros. Faça você como o querido Nuno e tantos outros e outras, e entre também para o Clube de Membros, fortalecendo, financiando o jornalismo independente exercido e praticado aqui no YouTube. E, claro, priorize o seu consumo junto às empresas que apoiam, que patrocinam, que investem no jornalismo independente feito aqui no YouTube. Um exemplo, MC Energy. A MC Energy é aquela empresa especializada em fazer você pagar menos na sua conta de luz, menos no seu boleto de energia elétrica. Como? Por meio de crédito de energia solar. Os caras vão, produzem um monte de energia solar, tem uma usina gigantesca e toda essa energia gerada se transforma em crédito junto à concessionária, junto à operadora. Eles vão pegar o seu boleto, pagar, e você vai pagar somente 80% daquilo que tiver explícito, escrito no seu boleto. 20% de desconto para você. Como? Dessa forma. Você vai pagar, se tiver lá escrito no seu boleto R$500, você vai pagar R$400. Se tiver escrito R$100, você vai pagar R$80. Se tiver escrito R$1.000, você vai pagar R$800. Simples, direto, rápido, sem perrengue, sem dor de cabeça, economia direto na sua veia. Faça o seguinte, entre em contato agora, manda um zap, manda uma DM no Instagram, o Instagram é @mcenergy.go, peça lá o estudo técnico e confira. Porque a MC Energy, meu filho, é energia solar fazendo você pagar menos na sua conta de luz, você economizar, iluminando o futuro. Muito obrigado pelo apoio, pelo patrocínio MC Energy. Muito obrigado, Capuzo, por incentivar o jornalismo independente aqui no YouTube. Valeu demais, rapaziada. Bora voltar ao tema do vídeo de hoje, que é essa revolta que ficou aflorada no último final de semana do bolsonarismo por conta dessa articulação encabeçada por Michel Temer, chamado Movimento Brasil. Veja você o que o Fábio Weingarten, aquele que foi ministro do Bolsonaro, atua como assessor jurídico direto de Jair Bolsonaro agora, o que ele tuitou? Se continuarem nessa palhaçada de direita sem Bolsonaro, eu vou manobrar dia e noite por uma chapa pura. Tem muitos mandatos batendo palmas, eleição é voto e o bolsonarismo é usina geradora deles. Vamos ver os que tem. De fato, para movimentar a direita, o voto bolsonarista é muito importante. Só que, o Fábio Weingarten não coloca, ele se mostrou insuficiente para conseguir os 50% mais um. Ele tem muito voto, mas ele não consegue a maioria. Por quê? Porque o extremismo de Jair Bolsonaro acaba isolando ele e uma rejeição muito alta. Então você vê que tem pessoas, por exemplo, o jornalista Silvio Navarro, e a matéria completa que foi escrita pelo Poder 360 tá colada aqui na descrição do vídeo, você entra lá, clica, leia, tal, se aprofunde no tema. Ele colocou o seguinte: direita sem Bolsonaro é direita sem voto. Faz até um sentido. Agora, se Bolsonaro não tiver na cédula, esses votos dificilmente, principalmente dessa ala mais ideológica alinhada ao bolsonarismo, dificilmente irão para Lula ou para o candidato do Partido dos Trabalhadores. Tendem a ir para um nome de direita. E a partir que o voto vai, ele não volta. Bolsonaro sabe disso. Veja você o que, de forma também bastante contundente, falou Silas Malafaia, já lançando um candidato. Ele foi explícito aqui, o Silas Malafaia, ali no seu tweet. Mensagem para Temer. Se existe uma articulação para um candidato da direita, caso o vergonhoso impedimento de Bolsonaro persista, o senhor esqueceu do candidato mais bem avaliado na pesquisa depois do Bolsonaro, Michele. Ela reúne os votos dos bolsonaristas, direita, mulheres e evangélicos. Esse é o tweet, essa é a manifestação do Malafaia, já lançando o nome de Michele. Na verdade, essa mensagem de Malafaia, esse tweet, conversa com o de Fábio Weingarten, porque uma chapa puro sangue é bolsonarismo raiz. Michele poderia perfeitamente estar inclusa numa dessa, até mesmo às vezes com a vice de Tarcísio, mas Tarcísio, pelo jeito, está fazendo um jogo duplo, mantendo ali os seus vínculos com o bolsonarismo, porque ele sabe que, principalmente ele já verbalizou isso, ele sabe o que aconteceu com Dória, quando tentou se distanciar do bolsonarismo, foi trucidado, sequer conseguiu se viabilizar para a candidatura à presidência da República que ele queria, e Tarcísio vem falando que não vai ser o novo Dória, ou seja, ele não vai pegar a alcunha de traidor, o que, politicamente pensando, de forma estratégica na perspectiva de Tarcísio, é bastante apropriado. E
o bolsonarismo para apoiar Tarcísio, é evidente que iriam colocar como vice alguém provavelmente sob o nome Bolsonaro. Hoje, Michele é que está mais bem posicionado, mas a gente não pode esquecer que Flávio também seria uma hipótese, uma construção às vezes puro sangue. Flávio e Michele, por exemplo, é uma alternativa que se pode pensar em possibilidades. Agora, tem outros políticos aí do Centrão já pensando numa possibilidade de ser vice de um nome do bolsonarismo. Ciro Nogueira é aquele que verbaliza isso de forma mais intensa. Ele teria que disputar a eleição para a reeleição, né, no Senado do Piauí, mas se coloca com uma possibilidade ali de ser vice de um nome ligado ao bolsonarismo. Rogério Marinho, senador potiguar do PL do Rio Grande do Norte, também vem se articulando para tentar ser vice de um candidato bancado por Jair Bolsonaro, em particular se tiver o nome, se tiver o sobrenome Bolsonaro. Hoje, com a fuga do Eduardo, o Flávio e a Michele são os mais bem posicionados para esse intento, nesse objetivo. O ponto é, Jair Bolsonaro, sempre paranoico como é, bancaria o nome do Centrão na vice, sabendo o que aconteceu com o Dilma Rousseff e sabendo o que poderia ter acontecido com ele lá no 7 de setembro de 2021. Se o seu vice não fosse o general Mourão, hoje ter um vice que assuste o Centrão talvez seja mais estratégico para o bolsonarista do que um vice que agrade o Centrão. Justamente porque seria um vice que afastaria um pensamento de impeachment numa crise que, de forma incontornável, um nome de Bolsonaro teria na presidência da República. Então, poderia colocar o cara, articula o impeachment no Congresso e o vice do Centrão assume tal qual Temer fez com Dilma. Bolsonaro sabe perfeitamente disso e por isso que creio que ele não vai bancar nenhum vice do Centrão. Por receio de que o que aconteceu com Dilma poderia acontecer também com o nome apoiado por ele. Mas eu quero saber sua opinião. Você tinha visto essa história, essa treta, essa confusão entre os bolsonaristas e Michel Temer? Pois é, quero saber sua opinião. Por favor, comentários aqui embaixo. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora o seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Eu já falei do Clube de Membros lá atrás, mas você também pode mandar o seu valeu, que essa gorjetinha aqui embaixo, pay, valeu, gorjetinha na veia, gorjetinha na fita, você pode mandar o seu Pix. O Pix é pablocossa@gmail.com. Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado que trampa aqui no YouTube brasileiro, meu filho. Rapaziada, uma ótima segunda, uma excelente semana e eu termino com aquele clássico, é nóis.